vocês costumam pensar e planejar sobre a sua aposentadoria? Se você ainda não pensou nisso, nós pensamos, porque é da sua conta e da nossa. Hoje nós trouxemos para conversar um pouco sobre aposentadoria e também sobre previdência, que está tão em alta esse tema, o Dr. Everson Salem Custódio, que é advogado, especialista em direito previdenciário e também presidente da CEPREV, que é o Centro de Estudos Previdenciário. Então, quer saber sobre previdência? Fale com ele e comigo também, para falar sobre a sua independência financeira. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Ana Paula, tudo bem, telespectadores? Hoje vamos tratar então sobre um tema muito interessante, que é o direito previdenciário. E polêmico, né? Muito polêmico. Demais. E por que estamos aqui hoje, nesse momento, que só se fala em reforma da Previdência? É engraçado que as pessoas têm a memória um pouco curta, né? Então, justamente, a gente está falando em reforma da Previdência aí no país como se isso nunca tivesse acontecido. Sim, e a reforma da Previdência, desde 1960, quando ela foi criada, os regimes previdenciários, já começaram antes, né? Mas em 1960, onde foi consolidada a legislação previdenciária, logo depois já se falava em reforma da Previdência. E após a Constituição, em 1988, nós já tivemos algumas reformas da Previdência. Notadamente, com a emenda 20 de 1998, com a emenda 41 de 2003 e com a emenda 45. Então, essas emendas já criaram umas reformas bem importantes no sistema previdenciário. E me explica uma coisa, por que é que tem que ficar o tempo todo reformando a Previdência? Porque eles dizem, a Previdência, eles dizem que é um problema para a sociedade e, na verdade, todos estão de olho na receita previdenciária. Então, por exemplo, eu, uma jovem senhora de 37 anos, hoje me aposentaria com que idade? Hoje você não teria idade para se aposentar. Tá. Aposentadoria por idade é uma modalidade de aposentadoria, com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então, eu, mulher, hoje, com o atual regime, com 60 anos... E 15 de contribuição, ou com 30 de contribuição. Aí você se aposentaria sem precisar ter alguma idade mínima, bastando ter 30 anos de contribuição. Tá, eu contribuo, Ana Paula, desde os 13. Desde os 13. Então... 23, 33, 43, com 43 anos já estaria se aposentando. E eu teria que maravilhoso salário da Previdência. Esse é um ponto importante, porque a aposentadoria, ela tem algumas regras. Então, em 1999, foi criada uma fórmula de cálculo chamada fator previdenciário, que envolve idade, expectativa de vida e tempo de contribuição, justamente para diminuir o valor do benefício dos trabalhadores que resolvem se aposentar um pouco mais cedo que os demais. Então, essa fórmula de cálculo, ela reduz o valor da média salarial. Então, vamos supor que a sua média salarial hoje seja R$4.000. Se a sua média sendo R$4.000, se aposentando com 43 anos de idade, como esse exemplo que nós colocamos aqui, você teria uns 40, 50% de redução da sua média. Então você não se aposentaria com R$4.000, se aposentaria com R$2.000, R$2.500, porque é uma idade mais jovem. Então, uma idade mais jovem, benefício menor. Certo. Então, você contribuiu sobre R$4.000, você contribuiu sobre valores mais elevados, mas não receberá isso do Estado. Então, existe a fonte de custeio e um equilíbrio financeiro e atuarial nesse sentido, que é o que eles dizem, o governo diz que tem que haver uma reforma urgente, que o país está quebrando. Não, mas já existem alguns freios e contrapesos nessa relação previdenciária. E eu poderia, por exemplo, me aposentar com 43, 45 anos dentro dessa regra, sim, não recebendo os 4.000, recebendo 2 e pouco, a média. Isso. E continuar trabalhando? Sim. E isso é bom. No regime de CLT ou não? Sim, no regime da CLT, tranquilamente, você pode continuar trabalhando. Isso pode? pode.
E o homem? Como é que funciona a aposentadoria hoje para o homem? Hoje muda um pouquinho. O homem se aposenta com 35 anos de contribuição na aposentadoria por tempo de contribuição. Então ele não precisa de uma idade mínima. Com 35 ele se aposenta. Ou na modalidade aposentadoria por idade, onde ele precisa ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, ou 180 meses, que é como a legislação fala. Tá. Vou só abrir aqui um parênteses, né, para dizer para as pessoas, uma informação bem importante que as pessoas não param para fazer conta, né, que é o que? Os juros compostos trabalhando para você. Você falou em 15 anos de contribuição. Isso. Certo? Para chegar num teto máximo hoje de... Qual que é o teto máximo hoje? R$ 5.800 e alguns quebradinhos, mas é 5.800 basicamente. Ok, tudo bem. Se durante 15 anos você colocar numa aplicação financeira R$2.000, 15 anos seguidos, sempre R$2.000, depois dos 15 anos você vai ter acumulado R$1 milhão. R$1 milhão. Então é o veneno do banco que nós estamos usando para nós. Exato. É os juros compostos, que eles colocam tudo sobre juros compostos. Exatamente, só que a gente tem que usar os juros a nosso favor. A nosso favor. Então o que a gente fala, ok, a gente tem a previdência, mas é bacana, né? Durante 15 anos eu contribuí também para minha independência financeira e ter lá R$1 milhão para fazer o que eu quiser. É um bom dinheiro. 15 anos aqui te dá um teto de 5 mil e pouco, 15 anos lá te dá R$1 milhão acumulado, né? E R$1 milhão te rende mais que R$5.000 numa aplicação. Então, vamos abandonar o INSS? Não, não vamos abandonar. Mas a gente precisa também se planejar. Para ter mais uma renda. E uma tranquilidade, no momento onde mais vai precisar. Eu não sei você, mas eu quero ser uma senhora de 60 anos maravilhosa viajando por aí, né? Ah, que bom. Todos queremos essa... Todos queremos. Na melhor idade. Então, assim, falamos de como está hoje o regime da Previdência, falamos de como está para as mulheres, falamos de como está para os homens e também tem eu também posso me aposentar hoje se eu ficar doente, se eu tiver invalidez. Como é que funciona isso hoje? Porque o tempo de contribuição e a idade é se eu não tiver nenhum problema de saúde no meio do caminho. Isso. E se eu adoecer? Aí tem algumas regrinhas. A aposentadoria por invalidez ou auxílio doença é necessário, em regra, ter 12 meses de contribuição, que é uma carência, chama-se carência. Essa carência é 12 meses de contribuição. Atingindo a carência, aí você pode ficar doente. Aí você pode ficar incapacitado para o trabalho. Espera a carência, gente. Espera a carência, né? Espera a carência. Agora não é hora. Tem que cuidar. Tá bom. Tem que dar uma segurada nessa doença aí, nessa incapacidade. Só que não é. Só que não é doença em si, tem que estar incapacitado para o trabalho. Porque às vezes, se eu tiver um problema na minha coluna, eu, Everson, que sou advogado, eu não estarei incapacitado para o trabalho, eu posso continuar. Mas será que alguém que trabalha num serviço extenuante, como um trabalhador rural, por exemplo, tiver um problema grave na coluna, ele não poderá exercer sua atividade. Então, não se trata de doença, se trata de incapacidade laboral. E aí existe uma regra, duas exceções para essa carência. Quando se trata de doenças da lista, que são doenças deformantes, doenças incuráveis ou doenças que trazem estigmas excessivos para o trabalhador, ele isenta-se de carência. Por exemplo, quem tem câncer, quem tem AIDS, doença cardíaca grave, que tem esse detalhe, cardiopatia grave, que fala a lei, ou hepatopatia grave, que é doenças hepáticas, né? Hepatite C, hepatite, enfim, desde que elas sejam incapacitantes. Eu posso ter uma hepatite que não é incapacitante. Uma outra pessoa pode ter uma hepatite que é incapacitante, dependendo da atividade que ela exerce. Então é muito importante fazer essa relação entre doença e atividade exercida. E uma outra situação são as doenças ocupacionais ou os acidentes de trabalho. Nessas hipóteses também não se aplicam não se aplica a carência. Então a pessoa com um dia de serviço, com um mês de contribuição, ela pode se aposentar. Só que desde que ela tenha uma invalidez permanente. Ninguém quer ter uma invalidez permanente. Sim, então, com certeza, a gente quer trabalhar, né? É bom ter saúde para trabalhar. Perfeito. Então falamos de como estamos,
E agora vamos falar para onde estamos indo. Onde estamos indo, porque ainda não foi aprovada a reforma. É importante. Sim. Então, assim, existe um projeto de reforma, né, que está em votação agora, certo? Sim. Né, que o presidente Bolsonaro entregou, né, o plano de reforma. Inclusive tem um resumo aqui no site do governo, que é brasil.gov.br/nova previdência, né? A gente sempre fala aqui, doutor Everson, que é muito importante as pessoas terem conhecimento da sua vida financeira. Sim. E a previdência tem tudo a ver. Tem tudo a ver? Tudo a ver, né? Sim. Então a gente precisa se informar. E tem tudo aqui nesse resumo. Esse é um detalhe importante, porque o governo ele coloca esse resumo, essa certa, eu digo que é uma cartilha da reforma da Previdência, mas eles não falam todos os pontos, eles falam os pontos mais importantes na visão deles. É importante colocar uma aposentadoria especial, ela vai praticamente acabar com essa reforma. Para quem está exposto a integridade, o que é aposentadoria especial, primeiramente, para que todos possam saber? Quem está exposto à sua saúde ou integridade física. Essas pessoas, elas trabalham com ruído excessivo, trabalham com produtos químicos, elas trabalham com explosivos, construção civil, que são trepidações, hospitais, que são os riscos biológicos. Então são físicos, químicos, biológicos e associações de agentes, que trabalham com posto de gasolina, que respira os gases do benzeno, do hidrocarboneto, quem trabalha com piche, essas pessoas estão expostas elas estão entregando a sua vida, estão entregando a sua saúde e alguma coisa ela tem que receber em troca, que é uma aposentadoria antecipada, porque a sua expectativa de vida será reduzida. Hoje a expectativa de vida, né, no Brasil está em torno de 70, 73 anos mais ou menos, né? Mais ou menos. Isso, só que eles tratam a expectativa de sobrevida da tábua de ambos os sexos. Então, por exemplo, numa reforma da Previdência, onde nós temos algumas pessoas que estão expostas, como esse, o mineiro de carvão, que com 45, 50 anos de idade, ele já está praticamente incapacitado de exercer a sua atividade, porque ele está com um ar rarefeito, com baixo oxigênio e respirando ainda vapores de minérios. Então, ele não pode ser enquadrado nas mesmas regras do que uma pessoa que trabalha no ar-condicionado, que trabalha sem expor a sua saúde. E nessa reforma, eles estão colocando uma idade mínima de 55 anos de idade para essa pessoa que trabalha exposto aos minérios de carvão. Aumentou então? Então, não tinha idade mínima também, né, especial. E para as pessoas que são em outras atividades mais brandas, mas que também são insalubres, a idade mínima vai ser de 60 anos de idade. Então, você já está expondo a sua saúde, já está expondo a sua integridade física. Colocar uma idade mínima de 60 anos é muito cruel para o trabalhador, é muito cruel. E isso eles não estão informando aqui. Isso não está aqui. Outra questão importante também é a conversão do tempo especial em comum. No que consiste uma conversão do tempo especial em comum? Alguns trabalhadores não trabalham a vida inteira na atividade especial. Ele pode ter trabalhado 15 anos com atividade especial e os outros períodos em uma atividade que não é especial. Então, hoje, existe uma conversão do tempo especial em comum, onde aumenta 40% no tempo de contribuição do homem e 20% no tempo de contribuição da mulher, em regra. Existem outras regras, mas vamos trabalhar com essas duas. Então, o indivíduo que trabalhou 15 anos na atividade especial, ele vai somar 6 anos a mais do seu tempo de contribuição. O 15 vai valer 21 anos, por exemplo. Mas por quê? Porque esses 15 anos que ele exerceu, ele esteve exposto à sua saúde e à sua integridade física. Isso vai acabar. Então, se ele tinha, digamos assim, 45 anos, ele vai se aposentar apenas com 60. Faltava um para ele se aposentar. Ele vai
para quem faltava 1 vai faltar 15. Esse é o abismo de diferença. Bom, e falando então do regime geral, para as pessoas em geral, né? Como é que vai ficar se essa proposta for aprovada? Então, a gente falou das mulheres e homens. Vamos então começar por aí. Como é que as mulheres então vão se enquadrar nesse novo regime proposto pela reforma? Ela vai se aposentar com 62 anos de idade e o homem com 65 anos de idade. Existe uma regra transitória, só que essa regra transitória, ela traz algumas problemáticas. Por quê? Porque é apenas para quem falta 2 anos para se aposentar. Então, digamos... Sem querer te interromper, mas só para eu entender. Então, eu não tenho mais opção de me aposentar por tempo de contribuição. Eu não terei essa opção. Não terá essa opção. Eu obrigatoriamente tenho que esperar a idade mínima. A idade mínima. Junto com o tempo de contribuição. Junto com o tempo de contribuição. Tá. Quando que não vai aplicar? Quando a pessoa, que é na regra de transição. Digamos que uma mulher com 33 anos, com 28 anos, porque a mulher aposenta com 30, né? Tá. Com 28 anos de contribuição. Faltam 2 para ela se aposentar. Sim. Na regra nova, ela tem que contribuir 50% desse tempo que falta. Ou seja, ela vai ter que pagar 1 ano a mais. Então, se faltava 2 para ela, ela vai ter que pagar 3 anos de contribuição. Para ela não vai ter um impacto tão grande a reforma da Previdência. Legal. Mas vamos imaginar uma mulher com 27 anos de tempo de contribuição. Eu não vou aplicar essa regra de 50%, esse pedágio, digamos assim, de 50%. Eu vou ter que aplicar uma regra dos pontos para ela, que seria uma regra dos pontos. Ela tem que somar 86 pontos de contribuição. Então ela terá que ter uma idade de 55 anos de idade e mais 30 de contribuição e 31 de contribuição para ela atingir esse 86 pontos. Só que esses pontos ele aumenta 1 ponto por ano a partir de 2020. Então a pessoa não vai conseguir atingir. Ela vai ter que ter uma idade mínima. No fim vai acabar criando a idade mínima para ela e um tempo de contribuição muito elevado. Ou seja, ela praticamente vai cair na regra dos 62 anos também. E a sua opinião, já que estamos no tema polêmica? Certo. Você é a favor ou contra da reforma? A reforma? Eu sou a favor de que tenham alguns ajustes na reforma. O governo até apresentou nesse pacote de reforma da Previdência a cobrança dos grandes devedores. E a desvinculação das receitas da União, ela deve ou ser extinta ou ela deve ser diminuída. Por quê? Porque você está tirando dinheiro. Alguém empresta de quem não tem? Você empresta dinheiro de quem? De banco. Por quê? Porque ele tem muito dinheiro. Então, o caixa da Seguridade Social, ele é um caixa superavitário. Tanto é superavitário que estão tirando 30% do caixa da Seguridade Social e destinando a outros fins. Lembrando que assim, a Previdência, gente, ela funciona da seguinte forma: eu vou contribuir e aí eu vou receber mensalmente enquanto eu estiver vivo. Enquanto estiver vivo? Certo? Sim. Eu não posso ir lá, não é um fundo que eu vou lá e vou resgatar tudo. Não vai resgatar. Ah, não quero receber mensal, mas quero um montante que eu acumulei durante esse Não pode. Negativo. Você vai receber ali aquele mensal. Todo mês, vitaliciamente aquilo que você contribuiu com base na média salarial, né? A média dos salários de contribuição, como a gente diz. Sim. Então, esse é um ponto importante, né? Então, quando você se aposentar, você vai ter simplesmente uma renda mensal para manter o teu padrão de vida. Sim. Que na verdade não mantém um padrão de vida. Ela é básica, como no exemplo do fator previdenciário que reduz 20%, 30% ou até mais. Numa idade mais jovem, chega a reduzir mais de 50%. Agora pense, né, doutora Emerson, o quanto que você pode acumular com 40 anos de investimento? O brasileiro não tem a cultura de poupança, não tem a cultura de investimento. Ganha-se tudo e gasta-se tudo. Ninguém investe em nada. Esse é um problema muito sério cultural do nosso país. É um problema.
É o que a gente tenta fazer aqui no canal, não é da sua conta, que é o quê? Trazer para as pessoas, né, a informação, trazer para as pessoas esse despertar de que, ó, a gente precisa mudar, né? Então tem que virar a chave. E como é que vira a chave? Entendendo que a expectativa de vida está aumentando. Então, muito provavelmente nós aqui da nossa geração vamos viver até 80, 90 anos. Sim. Né? Isso é real, isso é real. Isso é real, isso está acontecendo. Então a medicina, a saúde está evoluindo para a gente viver mais. Existiam pessoas antes que morriam de febre. Sim. Morriam de meningite, hoje ninguém morre disso mais. Já tem vacinas, já tem proteções. E que bom, né, que a gente está evoluindo para isso, mas e aí? Né? Como é que você vai viver? Né? Como é que será depois que você não estiver mais ativo para trabalhar e ganhar dinheiro e gerar renda? E eu quero te agradecer, né, aí por estar aqui com a gente, e deixo aí à disposição, né, acho que é bem importante a gente conversar a respeito de previdência, de aposentadoria, de futuro, né, e de presente principalmente, né. Então, o que você está fazendo no seu presente para que chegue um futuro de prosperidade, de abundância para você, para sua família, né, e que para você não precise chegar numa condição, por exemplo, hoje a gente tem aí um total de mais ou menos 20 milhões, né, de brasileiros aposentados. Sim. Né? E desses 20 milhões, vejam vocês que apenas 1% é independente financeiramente. Né? Sim, eles precisam continuar contribuindo. Né? 25% dos nossos aposentados vivem de caridade. Vejam vocês, você trabalhar uma vida e depois viver de caridade. Outros tantos precisam de ajuda de parentes, né? Sim. Eu sou uma pessoa que eu ajudo pai, ajudo mãe, ajudo vó, né? Que se aposentaram e não tem condições. Sim, e a grande maioria, 95% dos aposentados recebem até 2 salários mínimos. Então, significa nem R$2.000. Nem R$2.000. Né? Então, assim, é dizer que a reforma vai beneficiar os mais pobres é uma falácia, é uma grande falácia, porque a grande maioria recebe 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos. Mas as pessoas precisam despertar para isso e aprender a poupar, aprender a investir, não importa o valor, R$50, R$100, guarda, pega 10% do que você ganha, pelo menos 10%, e guarda a vida inteira e vai investindo. E o resultado virá. Vejam vocês que R$200 aplicados durante 20 anos, você chega num montante de R$147 mil, isso na poupança. Na poupança, que é um dos piores investimentos que existem. É o que remunera menos. Remunera menos. Então, hoje, que aposentado que tem R$147 mil, por exemplo, para comprar uma casa própria. Então é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Ana Paula, por essa oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma com a sociedade, né, nessas informações, e estarei sempre à disposição quando for convidado para tratar aí desse tema tão polêmico e tão importante. Tão importante. E a gente vai deixar os contatos do Dr. Everson também para quem quiser, quem entender o quanto é importante a gente buscar ajuda para quem sabe, né? Não perguntar para o vizinho, não olhar no Google, né? Perguntar efetivamente para quem estuda, para quem se especializa e para quem entende do assunto. E aí eu vou te convidar para fazer o nosso jingle. Aqui não é um jingle, né? Assim, ele nem sabia que ia cantar, né? Não. Tem que cantar ainda? A gente fala assim, que é da sua conta e da nossa. Tá certo. Então a gente vai finalizar. Vamos lá, certo? peraí, vamos ver se eu consigo. Vamos treinar. Vamos treinar. Então assim, ó, porque é da sua conta e é da nossa. E da nossa. Vamos lá. E da nossa. Vamos lá, vamos de novo. Porque é da sua conta e da nossa.